E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @VictorMazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 27 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer e por qualquer outro player de podcast que você quiser. Se você tiver algum que não tá na nossa lista lá, é só pedir, que a gente inclui. E é isso, interaja sempre lá em qualquer plataforma que você acompanhar, pra gente poder ser recomendado para mais pessoas e aumentar cada vez mais o número de ouvintes que a gente tem por aqui. E é isso, vamos lá pro episódio 27. E hoje estamos aqui com a Mari Pena. Mari, se apresenta, por favor, fala um pouco do que você faz, das suas redes sociais aí pra gente. Beleza. Oi, gente, prazerzaço tá falando aqui. Eu sou a Mariana Pena, mas você sabe que muitas vezes eu acho até estranho quando alguém me chama de Mariana. Então pode chamar de Mari Pena ou maribeerlover.etc, que é o meu Instagram. E aí, assim, falando do Instagram, já tem muito do que eu quero contar na minha história. Eu sou jornalista focada em entretenimento. Assim, desde a faculdade eu já sabia que não ia ser jornalismo factual, aquele jornalismo diário que ia me encantar, assim, falar de acidente, de buraco, não era aquilo que me motivava. Então eu fui indo pelo outro lado, que era o entretenimento. Então eu falava de cinema, de moda, essas coisas foram me chamando mais atenção e isso realmente culminou no que eu faço hoje em dia, né, como profissão. Eu sou apresentadora de vídeos e de eventos, e essa paixão começou ainda na faculdade mesmo, quando eu fui chamada para apresentar os eventos da Red Bull, apresentei evento de aeromodelismo, e aí assim, eu fui vendo que eu gostava de falar, de apresentar, de tratar de assuntos diversos. Então hoje em dia eu ainda faço isso. Eu tenho um programa de cinema com a Movicon Cinemas, que é uma rede de cinemas nacional, onde eu falo das principais estreias do mês. Infelizmente, agora na pandemia estamos parados, porque grande parte dos cinemas estão fechados, né? Não tem estreia também, porque não tem nenhum filme sendo feito, basicamente. Pois é. Não, e assim, até tem umas estreias, mas é complicado, né? Pensa em todo o mercado cinematográfico, é tanta gente, a produção é tão grande para você lançar com esse risco de... O público é muito menor, né, nas salas que estão abertas, 30%, 20%, para você estrear um filme. Imagina aí o risco disso vazar, né? Porque aí, assim, tem a questão do ineditismo. Você quer que a semana principal para o cinema é a primeira semana. Sim. Então, você tendo esse público ali restrito, não movimenta tanto também. Então, é super compreensível. Assim que tudo voltar, Mari volta a falar de cinema. Mas eu também sou criadora de conteúdo digital no segmento de sabores dentro da taça. Falo de cervejas especiais, de vinhos, de drinks, de harmonizações. Então, assim, olha como que o jornalismo diário realmente não foi o que me pegou. Eu fui por esse outro lado do entretenimento e fui vendo que assim, eu não precisava me fechar numa caixinha só. E aí, isso tem muito a ver com a história que eu vou contar hoje. Ah, excelente. E é uma área, né? O jornalismo é uma área que você pode se ramificar para várias áreas, ou decidir para uma, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma área muito dinâmica, né? Eu conversei aqui com um amigo também que é jornalista, na verdade com dois, que foram o Daniel Furlan e o Leandro Colares. Eles cada um foi para um lado e eles fizeram faculdade meio que na mesma época, assim, então é bem legal você ver essa diversidade que tem em pessoas até da mesma turma, né? Não, total. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha interesses diversos. Quando, assim, isso desde criança, eu lembro que eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos, eu ficava já, olha como é que é a ansiedade, né? Eu ficava sofrendo, eu falava, um dia eu vou ter que decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu acho que eu quero ser cantora. Aí eu ficava, mas eu nunca mais vou ver matemática na minha vida. Eu falava, não, então eu acho que eu vou ser, sei lá, cientista. Eu falava, mas aí eu não vou mais estudar história. Olha o tipo de pensamento que eu tinha quando eu era novinha. E aí acabou que assim, eu entrei no teatro. E no teatro eu podia ser multifacetária. Então eu já fui Julieta, fui a Capitã Pirata, fui a Ana Collor, que era mulher do governador. Então assim, eu fui gostando de trabalhar em várias áreas, de ser várias coisas.
Quando eu escolhi a comunicação, também foi meio que isso, assim. Eu podia falar de política, moda, economia, saúde. E aí, depois, na faculdade ainda, eu comecei a trabalhar com publicidade. Então, eu atendia clientes dos mais diversos segmentos. Atendia uma fábrica da Coca-Cola, ao mesmo tempo que eu atendia shopping, atendia hospital. Então, eu fui vendo que eu podia gostar de vários assuntos, falar de vários assuntos, que eu não precisava me fechar numa coisa só. Mas isso, assim, foi um tempo até eu ver que eu podia me tornar a minha própria marca. E aí é disso que eu queria falar, sabe? De empreendedorismo pessoal. Como que a gente pode abrir um pouco a cabeça e ver que tem tantas possibilidades da gente trabalhar, que às vezes as coisas que a gente fala assim, nossa, pô, eu acho que isso é uma coisa que me faz feliz. Eu ia gostar de... O que eu gosto de fazer? Sei lá, gosto de beber cerveja na praia. E como que, assim, isso um dia pode se tornar sua profissão? Uhum. É muito louco, né? Como que é a vida. E esse caso é bem parecido até com um pouco do que me levou a fazer esse podcast. Hoje em dia eu edito alguns outros podcasts. Eu já tinha uma expertise leve em edição que eu fiz por hobby há muito tempo atrás, vim aprendendo meio que por minha conta, só pra fazer. E hoje em dia é um extra que eu faço e que eu mais faço pra me divertir do que por conta da grana, pra poder dar uma desafogada do meu trabalho formal, com o meu trabalho com TI. Isso foge um pouco, né, da área mais exata e passa pra uma área mais de criatividade e tal, que eu também gosto de exercer bastante. Exatamente pelo que você falou. Eu não queria ficar sem poder exercer essa parte que eu gosto de imagem, de vídeo, de áudio, só porque eu escolhi uma área de exatas, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é muito dessa nossa geração, assim. Eu vejo como que algumas gerações atrás, a pessoa fazia... Era realmente, acho que muito do que a Priscila falou no podcast passado aí, dessa coisa de que você... escolhia uma profissão e você seguia aquela profissão e sua vida já estava resolvida. Você formava, casava. E assim, e hoje em dia não é muito isso. Quando eu formei, eu já estava na faculdade, eu já fiz algumas coisas. Eu entrei na faculdade com 17, estava do entretenimento, entrei na empresa júnior, e na empresa júnior eu saí basicamente assim, quando me tiraram, porque não pode mais, né? Na empresa júnior só pode ficar 2 anos. Então eu fiquei os 2 anos, aí depois podia ficar mais um período como conselheira, eu fiquei como conselheira. Em paralelo a isso, eu fazia, na faculdade tem produtora de vídeo, tem rádio, então eu fazia rádio, aí eu tinha um programa de cinema. Nunca imaginei que passados aí uns 6 anos, eu ia trabalhar com cinema depois, falando de cinema. Então é engraçado, quando a gente olha para trás, e fala assim, gente, olha como que... Eu não pensava que ia acontecer isso, mas como que já fazia sentido. Exato. E aí eu fui na faculdade, minha grande virada foi... eu trabalhava nessa agência de publicidade, tinha esses clientes diversos, que eu gostava muito da agência, assim, trabalhava como atendimento, mídia, mas eu via que eu já estava lá há uns 4 anos, a minha carteira de clientes era muito legal, eu tinha clientes interessantes, eu fazia campanhas legais, mas eu via que, assim, não tinha... Mudavam os clientes, mas o meu trabalho continuava a mesma coisa. E eu vi que, assim, ok, isso é uma possibilidade, mas aquilo não estava me motivando mais. Uhum. E eu falei, acho que aí vem uma virada. Eu sempre gostei de viagem. Isso sempre foi, assim, cultural. A minha família sempre valorizou muito... Ao invés de comprar coisas, experienciar coisas. Então, viajar sempre fez parte da nossa lista de prioridades. Uhum. E eu falei, eu quero muito fazer um intercâmbio. Eu acho que chegou o momento. E então, eu saí do meu emprego formal, dos 4 anos lá de agência, e dei um tiro no escuro. Falei, eu vou fazer um MBA, vou escolher um lugar, um país. E aí, voltou a Mari naquela ideia de quero... muitas coisas. Então eu falei, qual que é a capital do mundo? Comecei a pesquisar assim e vi que Londres era uma cidade cosmopolita, tinha essa coisa de culturas diferentes e tal. Eu falei, então é isso. E aí eu fui fazer um MBA intensivo em negócios. Uhum. A Mari, jornalista, foi estudar negócios. Completamente outra área, né?
Em Londres. Mas como eu já vinha de agência, assim, a minha agência sempre tinha um foco mais em corporativo, e eu tava vendo que essa questão de marketing, enfim, tava bombando, eu já fazia um MBA em marketing aqui. Falei, cara, é isso, acho que eu vou ampliar meus horizontes, independente do que eu fizer no futuro, isso deve me ajudar. E fui. Só que assim, Mariana, jornalista, ainda tava com aquilo, né? Falei, cara, preciso contar minha história nesse lugar de alguma forma. Vou falar do quê? E eu sempre tive esse interesse por viagem. Falei, vou criar um blog de viagem. Mas eu vi que tinha tanto blog de viagem, de perrengue, de intercambista. Falei, não sei, não vai ser isso. E aí, pesquisando, antes de viajar ainda, eu descobri que só em Londres existiam 4.500 pubs. Falei, putz, é isso. Meu curso durava 80 dias. E aí eu criei o 80 dias, 80 pubs. O meu blog. Que eu tinha que todo dia... Aí foi assim, eu ainda criei um desafio pra mim mesma. Aí já começou a entrar essa ideia de marca, assim, de você empreendedora de mim mesma. Eu criei um blog desafio pra mim, onde eu me desafiava. Todo dia eu tinha que ir num pub diferente, experimentar cervejas, né, vivenciar a cultura ali e postar. E foi como uma brincadeira. E aí lá eu fui recebendo recomendações de várias pessoas. No meu curso tinha gente de tudo quanto é país, né? Então as pessoas meio que ficaram interessadas aí junto comigo, ou me recomendavam coisas, tipo, tem um pub que a Amy Winehouse ia, que ela servia chopp pra galera. Então eu fui indo e a lista foi aumentando. E se eu viajasse, eu tinha que achar pub. Então eu fui em Paris, eu tinha que achar um pub e postar. Se eu fosse em pubs repetidos, eu podia ir, mas não contava. Era um desafio bem considerável, então. Era um desafio considerável, e assim, de segunda a segunda, né? E aí, quando eu tava bolando o meu planejamento, eu pensei que tinha TPM, chuva, trabalho pra fazer, e assim, ter que falar com a família no Brasil. Então assim, foi puxado, foi caro, mas foi muito legal. Eu, assim, senti que eu realmente estava vivendo a cultura daquele lugar. Uhum. E tava comigo, viajou comigo uma prima que não bebe nada de álcool. Nossa. Nada. E aí, assim, mas foi muito legal. Eu falo que eu nunca vi uma pessoa que bebeu tanto suco de cranberry em pubs na minha vida. O mais próximo do álcool que ela chegou foi o suco de cranberry. Tipo isso. E aí, assim, o blog teve acesso em 19 países. Foi uma experiência muito legal. Eu dei um monte de entrevista na época. Isso foi 2013, né? Localizando da galera. E quando eu voltei pro Brasil depois, eu sou de Juiz de Fora. Eu voltei pra Juiz de Fora em 2013 ainda. Falei, cara, engraçado. Juiz de Fora tem alguma coisa diferente com a cerveja. Eu já era uma pessoa que experimentava cervejas diferentes, mas até então, assim, aqui em Juiz de Fora, antes de viajar, eu fazia bottle share com os amigos sem nem saber que isso existia, né? Que é aquela coisa de você marcar na casa de alguém, todo mundo leva ali, vamos comprar uma cerveja diferente? Cada um leva aí umas garrafas, eu tomava. Mas assim, no mercado, nessa época, quase não tinha muita opção. Uhum. Tinha alguma cerveja de trigo, eu lembro que a Petra tinha umas opções, assim. E aí a gente tomava cerveja clara, cerveja escura. Nossa, essa é legal. Essa é muito alcoólica, mas sem entender praticamente nada. Quando eu voltei... Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ter contato com algumas cervejas, umas cervejarias até locais que começaram a fazer. A gente começou a ter contato com algumas cervejas que fugiam daquele padrão que a gente tem comercial, Ambev daqui, né? Exatamente. Aqui foi isso, assim. Então, em 2013, eu comecei a ver que o negócio estava em ebulição aqui, assim. Tava bem efervescente. Já tinha voltado, né? O Mr. Tugas estava fazendo, Artesanale estava fazendo, e foi o primeiro, assim, dessa nova geração de produtores. E aí eu fui encucada com isso, assim. Todo mundo conhecia alguém que estava fazendo cerveja. Uhum. Falei, gente, que coisa, né? E aí eu juntei com 2 amigos, um casal de amigos que antes bebiam comigo, né, nessa brincadeira de leva cerveja pra casa de um, pra casa do outro. E aí eu falei, gente, vamos entender? Um deles é dono de produtora de vídeo. Falei, então, vamos fazer um documentário, vamos tentar entender essa história cervejeira de Juiz de Fora? E aí a gente criou o Além do Malte, Cultura, Cerveja e História em Juiz de Fora. A gente gravou, a gente inscreveu na Lei Murilo Mendes, o projeto foi aprovado. A gente gravou entre 2015 e 2017 nas cervejarias da cidade.
buscando entender o que acontecia com Juiz de Fora. Se era uma moda, porque o Brasil também estava tendo esse acesso a cervejas especiais, que já acontecia nos Estados Unidos de uma forma mais forte, ou não, assim, se Juiz de Fora tinha alguma coisa diferente para cerveja. E aí a gente mergulhou na história mesmo, né? Eu fui a única que tinha conseguido entrar na Igreja da Glória, que a gente tem a única igreja que produz cerveja fora da Europa, com equipamento antigo, né, que é de 1894. Eu lembro que eu cheguei a ver essa matéria, talvez tenha sido uma matéria sua. No Fantástico. Não, foi no Fantástico. Eles conseguiram gravar no Fantástico e depois eu gravei. E assim, o padre, ele até faleceu ano passado, que produzia. Ele morava em BH, que era eu até lembro do documentário que eu falava com ele, falava, mas o senhor é o mestre cervejeiro do convento? Ele falava, não, eu mantenho o equipamento funcionando. Ele não se considerava um mestre cervejeiro. Mas aí, assim, foi difícil trazer ele de BH. A gente ficou uns 6 meses negociando e tal, para conseguir trazer, para eu entrar dentro da igreja, mostrar o equipamento. E foi muito legal. E aí, assim, a gente tem o Barbante, que é a primeira cervejaria de Minas com tradição germânica, né? Hoje em dia, quem toca a cervejaria é o tataraneto do alemão que veio ali, né? Lá em 1858, vieram umas embarcações germânicas, que a gente fala germânicos porque vieram alemães e austríacos. E assim, aí a gente teve contato com o historiador, que ele contou, ele tem um registro, isso é muito legal, ele tem um livro com o nome, com a idade que veio, se veio com filho ou não. Vieram 1.192 germânicos para Juiz de Fora nessa época, e aí dali vieram várias cervejarias, né? Porque isso fazia parte da cultura deles. Sim, então foi muito legal esse material que a gente fez. Gravamos entre 2015 e 2017 e lançamos em 2019. E aí, então assim, em 2013 eu já comecei a interessar por cerveja, a falar sobre isso no blog. O blog me abriu portas para isso. E aí no meu próprio Instagram pessoal eu falava de cerveja. Eu ia como apresentadora, eu apresentava algumas eventos cervejeiros, mas assim, eu falava, fazia eventos de empresariado e aí fazia eventos de cerveja também, assim, mesmo peso. Não era uma coisa que eu fazia porque eu tinha contato com a cerveja, até 2013, um pouquinho depois disso. Mas aí depois que eu lancei o documentário, aquilo se solidificou e eu falei, cara, gostei de falar disso, passei a entender sobre isso, comecei a fazer cursos sobre isso, e aí eu lancei o Mari Beer Lover, que até então era só Mari Beer Lover. E aí já comecei a ser chamada para fazer evento falando de cerveja, apresentar evento cervejeiro. Aí fui no Mundial de la Bière no Rio de Janeiro, com esse viés de entretenimento também, então entrevistando as pessoas. É até engraçado hoje você estar me entrevistando. Normalmente eu tô do outro lado. Eu busco as histórias das pessoas. Então assim, teve todo esse contato e eu nunca mais parei de falar sobre isso. Tem um programa eu tinha um programa na CBN que chamava Cerveja Fora do Óbvio, que era eu e uma amiga, a dupla Divas Beer. A gente falava de cerveja de uma forma fora do óbvio, porque as pessoas ainda se assustam, né, com mulheres falando de cerveja. Mas esse ano eu tô com um programa na Rádio Transamérica que chama Sabores Dentro da Taça. E eu fui vendo que uma coisa foi puxando a outra, assim. Eu tomava cerveja, mas aí você vai... Assim, a cerveja, o vinho, né? Assim, a bebida, ela faz parte da gastronomia também. Ela é a gastronomia dentro da taça. Então eu fui percebendo nuances também no vinho. Falava, olha que engraçado. Tô sentindo uma madeira aqui. E aí isso foi me trazendo para outros cenários. Então na pandemia, estudei bastante vinho, tequila, fui ampliando o meu horizonte, eu fui vendo como que isso foi se complementando, foi sendo positivo. E aí, firmou mesmo o Mari Beer Lover, etc. Então eu falo de cerveja sim, falo de vinho e falo do principal, que é você criar boas memórias em volta da mesa, né, em volta da taça. Cara, é uma ideia muito boa, porque apesar de ser um nicho que é muito consumido, né? Cerveja é um dos líquidos mais consumidos no Brasil,
provavelmente. É o né? mais consumido. O alcoólico é o mais consumido. Não. Alcoólico, sem dúvida. Eu tô falando até de, tipo, no geral, deve ser um dos mais consumidos. Deve, tipo, água, talvez, suco e cerveja. E olhe lá, sacou? Café e cerveja. Café eu não considero porque eu não sou um consumidor. Então eu nem nunca lembro. Não dá moral pro café, né? Nunca dei moral. Mas cerveja eu gosto bastante e é uma coisa que ela é muito ampla, como a gente estava falando de profissão também, né? A cerveja ela é muito dinâmica. Para você que gosta, às vezes, de uma cerveja mais fraca, você consegue se encontrar, talvez, num hall de cervejas mais fracas. Você não precisa beber uma específica. A mesma coisa para quem gosta de uma cerveja mais forte, ou mais amarga, ou escura, ou clara, ou vermelha, qualquer coisa, frutada. Então, eu não tenho nenhuma especificação técnica ou qualquer embasamento técnico de avaliar qualquer tipo de coisa, mas eu gosto bastante de cerveja, sempre gostei. E com o tempo, com o contato maior que a gente foi começando a ter com essas cervejarias, eu gostava bastante do Brauhaus que a gente tinha ali no São Mateus, e aí eu comecei a ter contato e tal, e comecei a gostar muito, e fui fazendo toda uma escala. Você comentou que surgiram as primeiras de trigo, aí eu comecei a beber cerveja de trigo e falei, nossa, é muito melhor do que aquela que a gente bebia. Só que você comentou de gastronomia justamente porque uma cerveja de trigo, por exemplo, é praticamente uma refeição para quem tá começando a beber. Ela é bem pesada, então você bebe um copo, 2, no terceiro você já tá, tipo, bem satisfeito, com o estômago cheio e você só bebeu, você não comeu praticamente nada. É estranho para quem não tá acostumado. A gente tá acostumado com a cerveja mais aguada, muito mais leve, né? Então eu fui passando por esse processo até eu chegar na minha preferida hoje, que é a IPA. Eu gosto de IPA de qualquer marca, de qualquer coisa. Por eu não gostar de bebidas mais fortes, eu não curto tanto stout, nem coisa assim, mas a IPA pra mim ela fica no nível de amargor assim excelente. E é prazeroso beber ainda, porque não é, tipo, não muda, não deixa de ser cerveja. É uma coisa bem carregada, mas é aquele gostinho, cerveja e tal. Dá pra você beber, por exemplo, num dia bem quente. E eu gosto bastante de cerveja. Então, a IPA me conquistou de uma forma que dificilmente eu vou conhecer outra melhor. Não, perfeito. E assim, você falou tudo. A gente vai entendendo, vai passando a se conhecer e conhecer os nossos gostos. Tem cerveja pra todos os gostos, os estilos. São mais de 150 estilos certificados no mundo, né? Isso assim, só certificados, fora as invenções que surgem a todo momento. Então, assim, você falou que não gosta de café, muito provavelmente mesmo você não gostaria de stout, porque ela acaba puxando um pouquinho pro café, pro chocolate amargo. Exato. Mas, assim, agora, IPA também tem um cenário enorme, né? Tem a Session IPA, que ela é mais levinha no amargor, no álcool. Mas é mais frutada, às vezes mais cítrica, né? Normalmente eu já provei algumas assim e tal. Sim, aí as APAs, né, que são a American Pale Ale, elas têm o amargor, mas elas acabam puxando mais, né, os lúpulos americanos acabam trazendo notas mais cítricas, frutas amarelas e tal. Tem Imperial IPA, que é mais carregada ainda no amargor. Então, eu acho que isso que é muito gostoso, assim. É um universo tão amplo que, às vezes, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, mas eu não gosto de cerveja. Eu falo, se você não gosta de bebida alcoólica, ok. Super entendo. Agora, cerveja, às vezes a pessoa acaba se limitando a essa ideia da loura gelada, aquela cerveja dourada com a espuma branquinha, você toma na praia. E assim, gente, existe um universo gigantesco. Teve uma cerveja que eu tomei em um dos Mondiais da Labière que eu fui. O Mundial da Labière é um evento que acontece aqui no Brasil, acontece no Rio e em São Paulo. E são, assim, 1.600 rótulos de cerveja do mundo inteiro. Tem alguns rótulos que são lançados só lá. E eu tomei, numa das, sei lá, segunda, terceira edição que eu fui, eu tomei uma cerveja de 40% de teor alcoólico. Nossa, uma vodka praticamente. Não, assim, bizarra, porque aí você não consegue muito perceber a cerveja. Entra mais com esse marketing de alcoólica pra caramba. Sim. E eu tomei uma, que era uma stout, mas ela chamava... era alguma coisa tipo terra e mar, alguma coisa assim. Ela era maturada e jogavam ela... Olha a viagem, mas olha que parada maneira. Jogavam ela no fundo do mar. E ela ficou sei lá quanto tempo no fundo do mar, tipo 6 meses, assim. E aí, quando eles abriam a cerveja para você tomar, ela era uma stout, mas ela tinha
Não é um salgado, mas sabe quando você tá na praia que você fica meio salgadinho, mesmo sem você entrar no mar? Aham. Conseguiu sacar essa... Então, assim, você fala, gente, que coisa... E é cerveja. Sim, sim. Então, assim, é um universo muito amplo e é muito gostoso. Quando você vai mergulhando nele, você vai vendo que, cara, é tanta cultura dentro da taça, é tanta questão, é tanta história, economia, turismo, que, assim, não faz mais sentido beber só pra ficar bêbado. Você falou da cerveja de trigo. Lá na Alemanha é muito comum eles tomarem no café da manhã essa cerveja com suco de laranja. Nossa. E aí realmente é refeição. E é gostoso. Você sabe que assim, eu não sou muito fã dessa cerveja de trigo, não. Uhum. Exatamente por esse motivo que você falou. De saciar muito. Eu fico Sim. assim, muito satisfeita com essa cerveja quando eu tomo. Mas com suco de laranja fica mais cítrica, não sei, fica mais fácil de beber. É Sim. delicioso. Para quem gosta também, né, do tema, um passeio que eu já fiz mais de uma vez e farei quantas vezes forem possíveis. O passeio é o tour cervejeiro da Fábrica da Boêmia em Petrópolis. Maravilhoso! É muito bom, tem degustação de cerveja, eles dão um panorama geral de produção, de como foi feito, de como evoluiu, dão um panorama também das variações. Tem uma sala lá que tem N variações em vários pilares, assim, divididos por área e tal, entre lager, entre outros estilos. É muito, muito interessante para quem gosta da cultura, para quem quer conhecer um pouco mais... de forma bem mais inserida, assim, né? Bem mais prática, vendo ali processo de produção, degustando, entendendo a diferença, talvez, de uma cerveja de trigo para uma mais maltada, mais lupulada. Então é muito, muito legal e é muito, muito tranquilo, assim. Passando pandemia, passando essa coisa toda, assim, vale muito a pena fazer e é muito barato, assim. Para você que já está viajando, já está em Petrópolis, vale muito a pena. Ótima dica, ótima dica. Eu já fui 2 vezes, eu gravei lá em uma das vezes. E, assim, é muito legal. É, se não me engano, o maior complexo cervejeiro da América Latina. Não fica nada atrás. A Guinness, né, porque tem esse mesmo tour, assim, na Guinness, na Irlanda, a Heineken na Holanda. É muito legal mesmo. Ótima dica que você deu, vale muito a pena. E, assim, para quem não sabe, a Boêmia é a primeira cervejaria do Brasil e tem indícios de que o fundador, né, da Boêmia, o sobrenome dele é Kremer. E a gente recebeu um parente dele aqui em Juiz de Fora, que fundou as primeiras cervejarias de Juiz de Fora, que foi a Germânica, que depois virou Americana. É um parente, assim, é o Augusto Kremer. E é muito legal, né? Você vê que, cara, Juiz de Fora teve esse parentesco com a primeira cervejaria do Brasil. A gente também teve aqui as primeiras cervejarias do Brasil. Bem legal. Isso é muito legal. A gente aqui se tornou uma cultura, né? Eu conheço várias pessoas que fazem de forma independente, tem vários rótulos criados por pessoas que estudaram comigo, até professores meus de faculdade têm rótulos. Então é muito, muito legal você ajudar essa galera, motivar, provar das cervejas, comprar mesmo das cervejas que essa galera está produzindo, porque isso, para quem gosta, motiva muito mais pessoas a cada vez se dedicarem mais e até talvez encontrarem novas variações que ainda não existem. Então a criatividade que as pessoas têm na hora de fazer, vou colocar uma rapadura aqui, vou ver se fica um pouco mais doce, vou ver como é que fica, essa criatividade possibilita que novos sabores sejam descobertos e às vezes você que não gosta tanto de um vai descobrir um que gosta na casa de um amigo ou até em uma pessoa que você nem imagina. Então, sempre bom ajudar quem está começando, ajudar quem é independente fazendo cerveja na sua cidade ou em qualquer outro lugar que você for. Sempre procure por cervejarias não tão grandes, não consuma só o que é vendável no mercado, assim, consuma coisas mais independentes, por mais que você gaste um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai gostar muito e que vai valer muito a pena. Excelente colocação. A gente tem 2 grandes frases assim no meio cervejeiro, que é o beba menos, beba melhor e o beba local. E é exatamente isso. Aqui em Juiz de Fora, em 2017, a gente tinha mais de 100 cervejeiros entre profissionais, caseiros, hobbyistas. Então, assim, a gente tem realmente, assim, Juiz de Fora é uma cidade muito diferenciada quando a gente fala de cerveja. E na época do documentário eu lembro que eu falava isso. Ribeirão Preto é conhecida como a capital do chopp. E seria muito bom se a gente fizesse
realmente Juiz de Fora ser reconhecida por essa identidade cervejeira que a cidade tem desde 1800 e sei lá quanto. 1861 foi a primeira cervejaria. Então é muito importante a gente levar isso em consideração. E você estava falando aí de a gente valorizar os nossos cervejeiros, dessa inventividade brasileira. O Brasil ainda não é uma escola cervejeira. Uhum. A gente tem 4 grandes escolas no mundo, né? Que é a escola alemã, a mais conservadora, que é a água, malte, lúpulo e levedura. A gente tem a escola inglesa, que é a escola que nasceu a Red, a IPA, a Stout, esses estilos que a gente está muito acostumado a consumir, também é uma escola mais tradicional. A gente tem a belga, que taca a especiaria, que é da semente de coentro, casca de laranja. Eles têm esse perfil bem spice, assim mesmo. E a gente tem a americana, que é a intensidade. Eles amplificam tudo. É para fazer amargor? Então taca ali amargor. É para fazer, sei lá, cerveja com uma abóbora? Vamos tacar abóbora. O Brasil não é uma escola, mas a gente já tem um estilo certificado. Você sabe que estilo é esse? Nosso estilo brasileiro? Eu arriscaria talvez o milho das cervejas comuns, mas não faz nem sentido. Não é. O nosso estilo brasileiro já é certificado com essa identidade brasileira. É a Catarina Sour. É uma cerveja que ela é azeda, ácida, o álcool dela é bem baixinho e ela tem inserção de fruta. E eu falo que, assim, grande parte dessas frutas brasileiras, tipo butiá, mangaba, umas frutas que eu nunca tinha consumido in natura, eu pude conhecer através dessas cervejas. Eu já tomei uma de jabuticaba aqui em Juiz de Fora, se eu não me engano. Exatamente, eu ia falar exatamente dessa. A gente tem a de jabuticaba, que é a Quintal. É muito gostosinha e é isso, né? Assim, é uma cerveja que é a cara do Brasil, porque é aquela cerveja que é levinha. Você pode beber na piscina, na praia. Não é aquela cerveja que vai te derrubar, né? Você tomar uma stout, 10% de teor alcoólico, aquele cafezão, chocolate numa praia, vai te derrubar, não é? Acabou o seu dia. Acabou o seu dia, exatamente. O legal dessa Catarina Sour, de qualquer cerveja mais leve, é que ela fica muito dinâmica, né? Então, igual você comentou, você pode beber na praia, mas se você quiser beber à noite também, numa coisa mais reclusa, então mais leve, ou quero acompanhar uma comida mais pesada, ela sempre vai acompanhar bem. Por ela ser uma cerveja leve, ela vai se balancear com qualquer coisa. Se você, por exemplo, for comer uma comida muito pesada, tipo uma massa muito carregada e tal, e for tomar uma stout, você certamente vai passar mal, você vai ficar muito cheio, não vai ser confortável. Já as cervejas mais leves, não, elas descem bem mais tranquilo, então você tem mais como controlar o seu limite, não o limite alcoólico, mas o limite de saciedade, então é bem dinâmica, né? Aí você falou assim, do assunto que eu amo, que é dos que eu mais busco estudar, tanto no cenário cervejeiro quanto dos vinhos agora, que é a questão das harmonizações. Até estava gravando um programa na rádio falando sobre harmonização, porque assim, a harmonização tá em alta, né? Desde a harmonização facial até a harmonização nesse cenário da gastronomia, porque o objetivo, seja na cara das pessoas ou no prato com a taça, é gerar um equilíbrio, uma coerência. Então, assim, eu sempre falei que depois que eu fui passando mais a criar conteúdo sobre bebidas, né, sobre cervejas especiais lá no mariberlover.etc, eu fui vendo o quanto que a gente acaba sabendo muito sobre comida, a gente sabe sobre o que a gente come, a gente busca informação no rótulo, a gente se preocupa se tem glúten, se tem lactose, do que é feito. Agora, com bebida, a gente quase não busca saber. A gente toma conhaque, mas a gente não sabe do que é feito o conhaque. A gente toma, sabe essa coisa que assim, a gente toma cerveja que tem gosto de maracujá, mas muitas vezes nem tem maracujá naquela receita. Ela é só pela receita mesmo de lúpulo, né, pelo equilíbrio e pela escolha dos ingredientes, gera esse sabor e esse aroma de maracujá sem ter a fruta ali dentro. Mas eu sempre falei isso, assim, a gente não sabe do que a vodka é feita e de comida a gente acaba entendendo mais. Então eu fiquei meio com esse objetivo de desburocratizar, porque também tem isso, né? A gente vê coisa de vinho e fala, ai, que ano chato.
Ou até de cervejas especiais também, fica, nossa, porque tem notas de frutas secas da estação. E eu acho que o objetivo não é esse. Então eu quero democratizar essa informação para que a gente passe a entender melhor o que a gente está consumindo. Então quando você vai abrir a garrafa da sua cerveja com essa massa que você citou, então assim que você fale, nossa, olha, eu estou buscando aqui informações assim, assim, assim. Por exemplo, uma stout com uma massa talvez fique pesada, mas se você colocar uma gorgonzola nessa massa, você já está buscando informações que se complementam. Então isso aqui é muito gostoso. Tipo, uma harmonização clássica, que eu adoro. Vou dar uma dica aqui. Para quem gosta de comida japonesa, é Vitibir. Vitibir é aquela cerveja belga de trigo. Assim, quando a gente fala belga, é porque o estilo é belga, mas aqui em Juiz de Fora vários cervejeiros produzem. Vitibir combina muito com comida japonesa, porque é uma cerveja leve, a comida japonesa também é leve. Se a gente faz essa junção de, por exemplo, uma salada com uma stout, a stout é tão potente que eu vou mascarar totalmente o sabor daquela salada. Então, uma mata a outra, né? Exato. A grande questão da harmonização é a gente equilibrar a potência. A bebida não pode sobressair. Imagina se eu como uma salada tomando uma cachaça. Não tem condição. Não dá, né? Eu não vou conseguir sentir o alface morreu ali naquela junção. Então a gente tem que equilibrar a potência. Normalmente, bebidas leves pedem comidas leves e a gente equilibra potência, mas assim, tem diretrizes diferentes. Então, se eu falei aqui do gorgonzola com o stout, aí você fala, mas eu não gosto de gorgonzola. Provavelmente você não vai gostar dessa harmonização. E tudo bem, porque não existe uma harmonização só. Não é uma regra que, stout é só com gorgonzola. Não, com chocolate também fica delicioso. Se você fizer com chocolate amargo, meio amargo, você vai estar harmonizando por semelhança. Porque já tem, a stout já lembra um pouquinho de chocolate amargo. Agora, você falou que gosta de IPA. Você gosta de pimenta? Depende da concentração e da força da pimenta. Boa. A IPA, o lúpulo, né, o amargor, ele potencializa a sensação da pimenta. Então você vai comer uma comida mexicana ali com pimenta e você vai acompanhar de uma IPA, você vai potencializar essa sensação da pimenta. Um caso que eu já vi e tal, que eu já até testei algumas vezes, tanto com IPA quanto com Red, que são umas cervejas um pouco mais amargas, a Red bem menos, claro, mas Red Ale, né, lógico. Quando a gente come, por exemplo, uma carne mais forte, ou carneiro, ou até uma carne de boi que é um pouco mais carregada de tempero, essas cervejas, elas têm um pouco diminuído, assim, o seu amargor, parece. Porque talvez por similaridade esse equilíbrio aconteça e você percebe talvez um pouco menos que ela tá tão amarga, porque às vezes a carne também tá bem temperada, ou é uma carne mais forte, e aí as duas muito altas acabam se matando um pouco ali, ameniza um pouco a força do sabor da carne e também o amargor da cerveja, e é bem legal você ver isso. É a mesma coisa com o vinho. Quando você toma um vinho de uma uva mais forte, mais fermentado, e você come uma carne muito forte também, uma carne muito temperada, aquele vinho desce de uma maneira muito mais tranquila, porque ele não fica tão forte, tão estranho ao seu paladar, assim, né? E aí, assim, tem algumas questões. Eu falo que os sabores dentro da taça também são meio que uma ciência, assim, é quase uma matemática, que você vai combinando e falando, não, se eu quero mais acidez, deixa eu botar um pouquinho mais disso aqui. Você falou dessa questão da carne com a IPA, assim, como que fica o amargor. O amargor, ele ajuda numa harmonização, né? Você pode combinar, fazer uma harmonização que é por corte. O que é isso? É você cortar a sensação da gordura na boca. Eu tenho, por exemplo, uma picanha com uma IPA, a picanha ela já é gordurosa. Tanto que assim, você pode... Sabe quando você come aquela carne mais gordurosa, um queijo, e você passa um lábio no outro, parece até que você passou tipo manteiga de cacau, com aquele óleo assim na boca? Quando a gente toma uma cerveja mais amarga, e até uma cerveja mais alcoólica também, isso ajuda a limpar essa sensação da gordura na boca, que chama para mais uma garfada, e aí você quer de novo mais uma golada. E isso vai, então assim, você está estimulando você comer mais daquele prato, e você
consumir aquela cerveja. Então, assim, existe toda uma inteligência nessas questões. A gente fala basicamente que são 4 harmonizações, deixa eu ver. Por semelhança. Então, eu tô, tipo... a gente falou aí, né, da stout com chocolate meio amargo ou amargo. A gente tem por contraste, que é, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Uma cerveja mais adocicada, tipo uma barley wine, que é bem adocicada, bem alcoólica, com chocolate amargo. 70%, 80% de cacau. Eu tô contrastando aí o amargor do chocolate com o doce daquela cerveja. A gente tem também a harmonização por corte, que é essa que eu falei, né? De cortar a sensação da gordura na boca, chamando para mais um gole. A gente tem uma harmonização também que faz muito sentido e às vezes as pessoas acabam deixando de lado, que é a harmonização cultural. Vai falar para o americano que batata frita não combina com milkshake. Não tem como. Vai falar pra gente que Romeu e Julieta não dá certo, né? Goiabada com queijo. Dá muito certo. Dá então, demais. Assim, isso faz sentido. E a harmonização é um exercício de teste. E de você ir aumentando o seu repertório. Então, assim, quando você vai tomar um vinho também, vai fazer aquele exercício de degustação, aí fica até um pouco, né, meio chato nessa coisa de você entender o que tem ali. Mas é importante você ter no seu repertório. Se você fala para um gringo que tem gosto, isso aqui tem gosto de pão de queijo, dificilmente ele vai ter essa referência, né? Sim. Agora, se eu falar para você gosto de pão de queijo, você sabe exatamente do que eu tô falando. Uhum. E isso é importante, a gente provar muita coisa. Tem cerveja, tem vinho, tem, enfim, bebidas variadas. Você fala, isso tem gosto de goiaba. Tá, mas é goiaba, a fruta goiaba, é goiaba madura, é geleia de goiaba. Tudo isso dá diferença, né? Então, assim, é um exercício dentro da taça também é um exercício fora da taça, sabe? Uhum. Sommelier muito acostumado a ir na feira e ficar, tipo, cheirando as coisas. Parece uma coisa meio fresca, assim, mas é tudo uma questão de repertório. Eu lembro quando o Jamie Oliver veio no Brasil e ele comeu brigadeiro e a gente brasileiro queria matar ele, porque ele falou que o brigadeiro é horrível. Uhum. Como que você fala para um brasileiro que o brigadeiro é horrível, gente? Não pode. Mas é questão de repertório. Pra gente faz muito sentido o brigadeiro daquele jeito. E pra ele não faz o menor sentido. Que bolinha oleosa é aquela, né? Estragou o chocolate. E eu acho que talvez mais do que tentar se encontrar numa coisa que já é um padrão, seja de harmonização, seja até de paladar, igual esse caso do brigadeiro que você contou, cara, prova, acha o que você gosta e pronto, tá tudo bem. Não tem regra, não tem nada escrito que você não pode, por exemplo, combinar uma batata frita com um milkshake, igual os americanos fizeram e gostaram. Então, ao mesmo tempo que você recomendou, não, você não deve beber uma stout com um japonês porque um pode pesar o gosto do outro. Mas se a pessoa gostar, tá valendo qualquer coisa. Exatamente, eu fiz um post falando sobre isso no mariberlove.etc, que era falando de um vinho tipo Sangiovese com comida japonesa, e falando exatamente por que não harmoniza. Até por isso, assim, o vinho tem muita dificuldade de harmonizar com comida japonesa, os taninos não casam bem com gengibre, wasabi, não dá um jogo muito certo. Mas, se ainda assim, você sabendo dessas informações, você quiser testar e você gostar, ótimo, não tem nada falando, não é porque essa harmonização foi assinada por um chefe, assim, que tá correta pro seu paladar, gosto não se discute. Uhum. Eu fui apresentar uma vez um evento lá em Tiradentes, que é o Trem Beer, um evento de cerveja, e eu tinha direito a uma hospedagem. E eu levei uma prima comigo, que mora ali pertinho em São João del Rei, e falei, fica comigo? E aí tinha um curso que era de harmonização de queijo com cerveja. Essa minha prima não é muito fã de cervejas especiais. O marido dela ama, mas ela, assim, não é. E ela é mais fresca com comida. E aí ela falava, não gosto muito desses queijos e tal, mas vamos. E aí eu lembro que o professor fez uma harmonização de um queijo brie com triple. E ele falou assim, aí vocês vão agora mastigar o queijo brie, mastiga, forma uma pastinha, cola ele no céu da boca e toma um gole da cerveja. E aí ela fez. E aí ela me olhou assim, com um olhão arregalado, e ela falou,
eu não gosto dessa cerveja, eu não gosto desse queijo, mas junto ficou muito bom. Que é a formação, é uma coisa que a gente fala na harmonização, que é a formação do terceiro sabor. Às vezes você não gosta dos gostos isolados, mas junto forma um outro gosto. Tipo, café tem um gosto, leite tem outro gosto. Quando você mistura café com leite, não é mais nem o gosto do café, nem o gosto do leite, né? É um outro gosto. E aí, assim, com ela funciona nisso. Ela falou, não gosto de brie, não gosto de triple, mas junto ficou muito bom. Às vezes acontece. Não, isso eu acho que as pessoas não se aterem tanto a essas regras é que possibilitou que a gente chegasse até a variedade que a gente tem hoje, seja de cerveja, seja de comida, seja de vinho, seja de qualquer coisa. Se as pessoas não tivessem se permitido experimentar coisas novas, tentar fazer coisas de um jeito diferente, a gente não teria chegado aonde a gente está e nem onde vamos chegar ainda, né? Perfeito, isso aí. Eu acho que assim, ainda tem muito para a gente crescer. Nesse cenário cervejeiro tem muito. Se a gente for seguindo o espelho dos Estados Unidos e de todas as escolas a que a gente mais se aproxima, essa inventividade dos americanos, a gente tem muito ainda para crescer, para construir. Quem sabe criar uma escola cervejeira. Quando a gente fala escola, não é escola de aula, né? Mas é características de uma nação que faz com que outros países tenham como referência as cervejas daquele país pelas características próprias. Então tem muito. E assim, o vinho também. A gente, na campanha gaúcha, né, lá no Vale dos Vinhedos, região do Rio Grande do Sul, a gente está com vinhos incríveis. Merlot é uma uva que tem se destacado muito no Brasil. Então, assim, é muito legal ver como que a gente está crescendo e como que as pessoas estão se interessando por esses assuntos também. Acho que tinha um tempo atrás que era o brameiro, aquela pessoa que, tipo, preferia tomar vários engradados da mesma cerveja, era muito mais do volume, e milho transgênico, e cerveja estupidamente gelada. E hoje em dia não, assim, as pessoas já estão buscando produtos melhores, beber menos, beber melhor, conhecer um pouco mais do que está bebendo. A gente ainda tem um caminho muito grande para traçar, mas eu acho que assim, só das pessoas estarem interessadas nesse tipo de informação, de conteúdo e de criar momentos mais gostosos, já é super válido. Excelente. É muito, muito construtivo o papo que a gente teve em relação a um pouco de cultura de cerveja. É claro que tem mais uma infinidade de coisas que a gente pode falar. Pode falar, fazer um episódio de vinho. Tem várias pessoas que já participaram aqui que são bastante conhecedores, alguns até só apreciadores, mas mesmo assim que dá para bater um papo bem legal. E é isso. Gostei muito do papo, muito interessante como sua vida se desenvolveu para você chegar, né, aonde você está agora e como as coisas acontecem da forma que tem que ser. Você nunca planejou investir em entretenimento cervejeiro e de acordo com suas preferências e com que a vida foi te levando a se jogar, você chegou onde você está hoje. Isso é bem legal. Exato, exatamente. Assim, de pensar que eu saí de um emprego formal, onde eu achei que eu não fosse sair, tinham me oferecido sociedade na empresa, e eu fiquei nessa, tipo, meu Deus, e agora? Eu vou para um caminho mais estável ou eu mudo completamente? E aí eu fui, fiz um intercâmbio. Quando eu voltei, eu também fiquei insegura nisso, assim. Aí eu fiz um processo de coach que eu falei, o que eu faço da minha vida? Eu sigo a carreira de apresentadora, que é uma coisa que eu amo e que eu faço, e que até, assim, no Instagram me gerou mais facilidade de poder conversar também. Mas eu fiquei nessa, tipo, e agora que eu tô indo por esse lado de falar de cerveja, será que eu tenho que abandonar o cinema, que é uma coisa que eu amo tanto e que eu faço profissionalmente, né? Eu apresento isso. E os eventos, será que eu tenho que deixar isso para ser uma coisa só? E aí eu fui vendo que, assim, cara, na minha vida eu nunca gostei de ser uma coisa só. E eu podia muito bem falar de cerveja, falar de vinho, falar de cinema, como coisas complementares. Eu lembro que, assim, o Thiago Leifert foi uma pessoa que meio que me inspirou nisso. Eu falava, gente, o cara começou falando de esporte e ele apresenta The Voice e depois ele passou a apresentar Big Brother. Tipo, ele fala de música, de reality show, de esporte. Ele gosta de tanta coisa, por que não ele ser bom em tudo isso também? E aí eu falei, é isso. Então eu posso me tornar uma marca de mim mesma e não precisar de me vincular, né, de trabalhar com nenhuma outra empresa
eu senti que não era isso que era pra mim. E tem dado certo. Já tô formada aí há, sei lá, mais de 10 anos. E tô cada vez mais descobrindo coisas diferentes que eu posso fazer e que me motiva a trabalhar muito, mas trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é agora divulgar essas informações, sejam cervejeiras, sejam das estreias do cinema. Mas o maribeerlover.etc me deixa muito feliz. Ah, cara, muito, muito legal. E é isso. Então vamos para a parte de indicações agora. Vou pedir para você indicar uma música, um filme ou uma série, ou uma série, pode ser o que você quiser, pode indicar os dois ou um só, um livro e mais pessoas para participar aqui com a gente. Vamos lá, então. Uma música. Eu vou indicar uma música que eu tenho ouvido bastante agora, que é Stand By Me. Em qual versão? Com quem cantando? Porque tem vários cantores, né? Eu gosto muito de uma banda, eu gosto muito de músicas, assim, versões acústicas e cover. É uma banda que eu amo, que chama Boyce Avenue. Nossa, muito bom, muito bom. Eu amo, então assim, entrando em qualquer plataforma de música, buscando Boyce Avenue, você tem versões que às vezes eu acho até melhores do que as versões originais. Então, Stand By Me e Boyce Avenue. Eu conheci eles tocando Fast Car, da Tracy Chapman, e nunca mais deixei de ouvir. Os caras são muito, muito bons mesmo, vozes muito boas. Os feats que eles fazem com o principal, que é o vocalista da banda, né? São muito bons, eles levam vozes muito boas. As músicas próprias deles são muito boas também, então Boyce Avenue vale muito a pena. Excelente, eu também adoro. Agora uma série, eu vou indicar 2, pode ser? Claro. Tem 2 séries que são minhas séries favoritas e são completamente diferentes uma da outra. Uma é This Is Us, série que fala de comportamento, fala de família, de como que, assim, às vezes nossa infância influencia bastante no jeito que a gente vai pensar no futuro. Eu acho que isso também tem muito a ver, assim, com a minha vida, com a minha trajetória pessoal, profissional. Então, This Is Us, e a outra que eu adoro. This Is Us está disponível no Prime Video. Uhum. E outra que eu adoro é Black Mirror, da Netflix. Mas os episódios são individuais. Uhum. Né? Você não precisa assistir a série inteira, nem seguir ordem nenhuma, os personagens são diferentes. E fala de tecnologia. E cada episódio que eu assistia, eu ficava debatendo sobre ele um tempo depois, que eu falava, gente, isso com certeza vai acontecer. Ou isso já está acontecendo. É uma série que eu acho fantástica. Essas 2 séries já tinham sido indicadas aqui, uma por um amigo meu, a This Is Us por um amigo meu no episódio muito passado, e a própria Priscila que te indicou Black Mirror também, e reforça a indicação. Black Mirror é muito boa. Muito bom. E é claro que tem episódios melhores e episódios piores. Os piores não quer dizer que são ruins, eles só não são do nível dos melhores. Tem uns que são, assim, absurdos, que você termina de ver e fala assim, caramba, o que tá acontecendo na minha vida? Exatamente o que aconteceu no episódio. Que rumo isso vai tomar, né? E essa reflexão vale muito a pena. Alguns a mensagem é mais direta. O episódio, por exemplo, da avaliação das pessoas, que se eu não me engano é o primeiro da 3ª temporada, que as pessoas são avaliadas e só podem ter acesso a algumas coisas baseadas no nível de avaliação que elas têm. A gente vê isso acontecer no dia a dia. Então, as pessoas... Uber da vida, né? Exato. iFood, que você dá estrelinha. Você vê que a sua ação, o modo como você tá no dia, que você avalia a pessoa, pode literalmente tirar o sustento da pessoa. Então é muito complexo a forma como isso foi desenvolvido e como é mostrado na série. E tem outros episódios, por exemplo, o da perseguição, a pessoa que ela tá sendo perseguida, ela tá sendo filmada, ela não sabe o que tá acontecendo, e no final do episódio você tem acesso a como essa pessoa chegou nesse ponto, e em como esses ataques acontecem na internet meio que sem julgamento, sem saber se a pessoa está certa, está errada. A gente está vivendo isso hoje e a mensagem nesse é um pouco mais assim lúdica do que explícita, né? Então é uma série muito, muito boa mesmo. E o filme, inclusive, todo mundo julga que é muito ruim, a história é fraca. Foi uma inovação tecnológica para a época, apesar do conceito ser muito simples, né, de como decidir as coisas. Ninguém nunca tinha feito isso no streaming, que você poderia decidir em tempo real.
Então é realmente muito, muito bem estruturado. Todos os finais são muito bem estruturados. E depois de um tempo que eu terminei de ver o filme, que eu achei que eu tinha visto tudo que tinha de possibilidades, eu vi que na internet já tinham destrinchado vários outros finais diferentes, então vale muito a pena mesmo. Não, exato. E eu, assim, que tenho esse lado cinematográfico, de estudar cinema, falar de cinema, eu ficava pensando assim, falei, gente, quantas horas, quantas cenas eles gravaram a mais, né, assim, pra fazer, porque pra quem não tá entendendo, o filme te dá a chance de, pelo controle remoto, você escolher o que vai acontecer, se vai matar a pessoa, se vai beijar a pessoa. Então, assim, desses finais, né, dessas cenas, assim, vão destrinchando vários outros percursos do filme. Vale muito a pena assistir. Black Mirror, Bandersnatch, né? Eu acho que Bandersnatch, muito, muito bom. Muito bom, boa dica. É isso, agora um livro. Um livro que eu vou recomendar, tô até com ele aqui na minha frente, eu vou recomendar 2. Um livro que eu adoro, A Felicidade Crônica, da Marta Medeiros. Eu acho que ela escreve as nossas coisas do dia a dia, são crônicas, às vezes eu não tenho muita paciência para... Eu sou muito mais de filme do que de livro. Mas esses, assim, são crônicas curtinhas, então eu gosto muito do tipo de leitura. Parece que ela escreve o que eu tô pensando. E uma outra, para quem está interessado em saber mais sobre cerveja, eu vou recomendar a La Ruse da Cerveja, que é uma enciclopédia cervejeira, assim. Tem fotos lindas também. Tô até com ele aqui, ó, Ronaldo Morado, La Ruse da Cerveja. Também é uma boa para quem quer, sim, ficar cada vez mais próximo do universo cervejeiro, entender mais. Então tá aí. Excelente. E agora, por último, mais pessoas para participar aqui com a gente. Olha, eu vou indicar 2 pessoas. Uma delas eu até citei ela aqui, que foi a minha prima, que participou do 80 Dias, 80 Pubs comigo lá em Londres, de uma forma totalmente ativa e nada ativa, porque não bebeu nada de álcool, mas estava comigo nos 80 Pubs. Ela chama Marina Moreira. Ela é atriz, ela mora no Rio. Ela está, inclusive, fazendo uma novela da Record. E ela fez também, não sei se foi uma série da Globo, que tá tudo assim. E são coisas interessantes, e é muito legal, porque ela tem o braço tatuado. E aí, esses dias, ela ainda estava mostrando pra gente como que na maquiagem eles conseguiram tirar as tatuagens e tal. É muito legal. Legal. Muito legal. Ela tem muita história para contar, de morar em outra cidade, morar longe da família. Ela mora lá no Rio, só ela e o namorado. Então, assim, é muito interessante. Com certeza tem bastante conteúdo para contar. E outra pessoa que eu vou indicar também é minha prima, chama Flávia Novaes. Ela é nutricionista. Ela tá bastante focada agora em falar de jejum intermitente, como que isso melhora não só para emagrecimento, mas é a solução de várias doenças. É muito interessante. E ela passou por uma mudança corporal sem nenhum procedimento, que é muito insano, assim, a gente vê. E foi totalmente com alimentação. Ela posta as fotos dela. Ela sempre foi uma criança gordinha. Ela, na adolescência e no início da vida adulta, assim, beirava a obesidade. E hoje em dia ela é musa fitness total. E como que isso foi uma mudança de cabeça, não foi nada obcecado, ela não mudou as coisas. Tanto que, assim, eu, como uma profissional, né, do mundo da cerveja, dos vinhos, então eu acabo tendo que consumir com mais frequência. Hoje em dia eu não bebo muito no volume, mas eu bebo com frequência. E ela mesma fala assim, olha, não tem problema você consumir isso. Ela muda a sua concepção com relação aos alimentos. E isso, assim, é demais, porque eu já vi muita nutricionista que restringe as coisas e ela não é desse perfil. Bem bacana. Então são 2 indicações bem valiosas. Excelente, muito, muito legais. Dão margem para muitos assuntos e isso é bastante legal. Você comentou de você tá sempre na posição de entrevistador e hoje você tá sendo entrevistada, mas a ideia tá muito batido, né, dos podcasts em vídeo que surgiram hoje em dia, de falar que é só uma conversa, mas no meu caso é literalmente uma conversa. Eu quero ouvir o que a pessoa tem a falar e vou dar a minha opinião, vou pontuar, nem sempre vou concordar, né? Não é para ser uma discussão, mas também
não é uma inquisição, eu não tô te perguntando várias coisas da sua vida, eu só quero que você se solte para que eu possa ouvir. Eu comentei isso um pouco também nos podcasts passados, em que as pessoas estão precisando mais ouvir umas às outras, as pessoas querem muito falar. Então, senta, ouve um pouco, ouve o nosso papo aqui, ouve todos os outros papos que eu já tive aqui. Eu tenho certeza que você vai absorver alguma coisa e vai sair com um pouco mais de conhecimento e um pouco menos de preconceito com alguns temas. Tem vários temas que eu já conversei aqui, várias histórias que já me contaram, e passando de emocionantes para engraçadas, para culturais, igual foram algumas próximas, igual foi a nossa, e que tenho certeza que todas elas vão acrescentar um pouco na vida de cada um que está ouvindo aí. Sem dúvida. Então, de jornalista, falando agora, guiou super bem nosso papo, foi uma delícia conversar de uma forma totalmente descontraída. Então, voltando ao que eu falei lá no início, né, que eu não gostava desse jornalismo quadradão, factual, de buraco, acidente e tal. O papo foi super leve, super gostoso e adorei. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Que ótimo. A intenção é essa mesmo, que as pessoas se soltem e possam falar um pouco mais da vida delas, coisas que elas normalmente não falam, né? E é bem legal saber que tá no caminho certo, então. Obrigado, Mari. Vai ser de muita valia as indicações que você deu aqui hoje. E é isso, a gente volta a se falar mais pra frente, comentando de alguma coisa, você contando alguma outra história da sua vida, contando algum outro momento, já que você já transitou em várias áreas e transita até hoje em algumas áreas diferentes, a gente certamente vai ter mais conversas pra ter aí. Coisa boa, conta comigo. E também, galera que quiser, me segue lá no Instagram, @maribeerlover.etc, que eu tô sempre soltando dicas descontraídas sobre esse universo incrível de sabores dentro da Tata. Excelente, muito obrigado, Mari. Abraço. Tchau, tchau!